Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal novamente. E aqui falamos sobre espiritualidade e também projeção astral. Mas hoje vou falar sobre sonhos, né, que é um assunto importante, já que dormimos 30% em média de nossas vidas. Existe o sono com sonhos e sem sonhos. Em média, novamente, se considerarmos o sono com sonhos, nós sonhamos por 5 anos seguidos. 5 anos seguidos durante a nossa vida. Né? Imagina agora começar a sonhar e parar só daqui a 5 anos. É muita informação, é muitos dados, né? Muita coisa, se a gente parar para analisar, né? Claro que são dados médios, tem pessoas que podem ter uma quantidade maior ou menor de sonhos, alguns dormem mais, outros dormem menos, né? Mas o sono, ele é uma função fisiológica, necessária inclusive para a manutenção da nossa vivência física, porque é durante esse período, né, de sono que ocorre uma manutenção, uma regeneração de nosso corpo. Secretamos alguns hormônios, tais como o do crescimento, durante esse período. Ocorre então a recuperação dos nossos tecidos, a renovação, né, da nossa energia. Eu posso entrar aqui até com uma questão espiritualista. Sabemos que durante o sono os batimentos cardíacos diminuem, as ondas cerebrais também. E o que acontece? Um relaxamento profundo, de modo que ocorre um natural desprendimento espiritual, né? Os cordões fluídicos, aquela aura, aquele magnetismo, aquela energia que nos prende ao corpo físico, ela se abre, se expande e ocorre uma projeção da consciência. Grande parte das pessoas ficam acima do corpo ou levemente em descoincidência, enquanto o corpo físico está dormindo. E é essa descoincidência energética, vamos dizer assim, parafisiológica, extrafísica e tal, que nos permite absorver alguns tipos de energias ainda não conhecidas pela ciência convencional, que nos proporcionam uma renovação também para a nossa existência aí de 70 anos em média ou mais. Então é um período bem grande que necessita dessa renovação, dessa regeneração, tanto física quanto energética e espiritual, né? Isso do ponto de vista do espiritualismo, né? O sono REM, que é aquele que ocorre o movimento dos olhos, os olhos inclusive ficam se movimentando porque na nossa tela mental a gente visualiza imagens mentais criadas por nós mesmos, na grande parte, e então você fica movimentando lá os olhos, né? E aí você sabe que a pessoa está sonhando. Já na projeção astral não ocorre esse movimento dos olhos, porque a pessoa não está sonhando. É uma curiosidade, algo interessante, assim, importante a se dizer, né? Então, assim, cientificamente falando, esse tipo de sono com sonho tem um papel importante para nossas conexões cerebrais. Os sonhos são mecanismos de processamento da memória, segundo a ciência, né? E eu também acredito nisso. Então, as memórias são analisadas de modo semelhante a um computador e é definido, então, nesse período, aquelas que serão armazenadas na memória de longo prazo ou que serão deletadas. Então é feito todo esse processo, né? Mas aí entra a questão da psicanálise também. Por exemplo, segundo Freud, os sonhos são o caminho para o inconsciente.
E aí torna algo bem mais interessante, além dessa visão mecanicista, que geralmente somos comparados a computadores, né? O nosso cérebro e tal. Então Freud foi um pouco mais além disso, entrando aí na questão do subconsciente, que é algo bem interessante, bem mais aprofundado, dividindo então a nossa mente em uma mente consciente, objetiva, que é essa que a gente percebe com nossos sentidos, e uma outra subconsciente. E essa subconsciente é imensamente maior do que a mente consciente. Poderíamos até fazer uma metáfora de que a nossa mente objetiva, consciente, seria aquela pontinha do iceberg e tudo aquilo que está escondido abaixo da água seria o nosso subconsciente. Então, quanta coisa existe aí, né? E aí existe então a possibilidade de nós colocarmos aí algumas questões, algumas ideias espiritualistas que fogem dessa mente objetiva. Então, o que levamos para os nossos sonhos? A gente leva para os nossos sonhos basicamente as lembranças do que fizemos ou do que nos preocupa durante a nossa vivência de vigília, nossa vivência enquanto acordado durante o dia, né? Então podemos dizer que a matéria-prima dos sonhos é o próprio sonhador. E geralmente, uma explicação que eu considero também real e importante é as pessoas que sofrem um estresse, elas existe um mecanismo da mente que utiliza dos sonhos para acelerar o reajuste da realidade dela para essa nova situação, né? Então muitos dos sonhos têm essa questão, nem tudo é espiritual, nem tudo é extrafísico, a ciência está aí, a parapsicologia está aí, e nós como estudantes, como pesquisadores, temos que analisar de tudo, aprender de tudo, para ter assim um posicionamento mais racional, né, e realístico dessas questões que a gente tanto gosta. Então esta é a introdução. Agora vamos detalhar um pouco mais essa questão dos sonhos. Desde os tempos primitivos, né, o ser humano considera os sonhos como uma porta de acesso para outros mundos. Sejam esses considerados mundos espirituais ou mundos psíquicos subjetivos e por aí afora. Os antigos egípcios consideravam sonhos como mensagens que eram passadas pelos deuses, né? De fato, o sonho é algo criativo. Por exemplo, dormir pensando em um problema pode ajudá-lo a resolvê-lo. E nós temos diversos exemplos pela história de resoluções de grandes problemas realizados por grandes personalidades através do uso do sonho. Eu vou citar dois, mas existem muitos. E vou citar justamente do mundo científico. Kekulé, por exemplo, descobriu a estrutura do benzeno, a estrutura química do benzeno, através de um sonho, né? Os Beatles, tirando agora um exemplo da parte artística, falei só científica, mas tem essa parte artística que eu estava esquecendo. A canção Yesterday, ela foi também atribuída a um sonho. E também Mendeleev descobriu a tabela periódica a partir de um sonho. Olha só que interessante. Mas é claro, pessoal, que isso não sai do nada, né? O sonho não surge assim como um raio, essa solução a esse problema. Essas pessoas já estavam envolvidas nesse tema por muito tempo, às vezes até dormiram debruçadas sobre as questões delas, e durante o sono, nesse processamento dessa mente subconsciente, o assunto continuou sendo desenvolvido e chegou-se aí a uma solução que talvez ali focada no problema, enquanto acordadas, elas não teriam esses insights, né, tão importantes aí, tão interessantes, tão profundos.
Então é algo interessante. Se você tem um problema em mente, algo, anote antes de dormir, leia várias vezes, memorize e deite pensando nesse problema que você continuará trabalhando nisso mesmo não estando acordado, né? E aí entra uma questão espiritualista, uma opinião minha, né? Como a pessoa está muito focada nessa questão, não é de se estranhar que às vezes fora do corpo, duas possibilidades, né? Fora desse cérebro denso, dessa dificuldade que é naturalmente pela materialidade, né? Tendo aí uma ampliação de consciência num corpo mais sutil, a pessoa pode ter a resposta para o problema que já está dentro dela mesma, né? E pode ocorrer também, por que não, uma experiência fora do corpo e ela recordou e pelo fato da pessoa não conhecer o tema, né? Não aceitar muitas das vezes, ela atribui a um sonho. Então existe também essas duas possibilidades, além de outras questões, como por exemplo a colocada por Freud, que está relacionada ao subconsciente. Agora algo bem assim conhecido pelo público em geral, que é a questão da interpretação de sonhos. Eu lembro inclusive aqui na minha cidade, lá na banca, que tinha um livrinho lá, o Dicionário dos Sonhos, né? Será que é possível interpretar um sonho de outra pessoa, obviamente? Ou será que existem símbolos comuns em todos os sonhos? Bom, é meio complexo a gente interpretar o sonho de outra pessoa. Porque o que tem um significado para uma pessoa, né, sonhar com martelo, não vai significar exatamente a mesma coisa para outra, já que, conforme nós comentamos, a realidade subjetiva do sonho é particular, é pessoal de cada indivíduo, de cada sonhador, né? Vamos dizer assim. Então, o sonho revela algo sobre nossa psique, sobre nossa personalidade. Como que nós vamos, então, às vezes sem conhecer a pessoa, só lendo um sonho, interpretar, não é mesmo? Então, porém, por outro lado, é claro que existem alguns símbolos, e Jung pesquisou e trabalhou bastante com essa relação, com essa questão. Existem alguns símbolos que têm algum significado cultural geral. Por exemplo, aqui no Ocidente, um crucifixo geralmente está relacionado com a fé cristã, né? Então, sonhando com um crucifixo é muito provável, no geral, que está relacionado com essa questão de fé, de religião e tal. E existe aí no Jung o estudo do inconsciente coletivo, dos arquétipos, que é algo também bem interessante aí, que nos deixa margens a outra questão, né? Porém, então, fica meio em aberto essa questão de interpretação de sonhos. Não é assim tão óbvio, tão fácil, tão genérico. Essa é pelo menos a minha opinião, que eu chego estudando essas questões relacionadas com sonho. E agora, sonhos lúcidos. O que seria sonhos lúcidos? Bom, quem criou este termo? Esse termo foi criado por um psiquiatra holandês. Eu não vou saber pronunciar o nome dele corretamente, mas Frederik Eeden. Se ele é um psiquiatra, obviamente que ele é um materialista. Ou pelo menos ele é mais voltado à questão científica. E provavelmente ele não acredita em experiências fora do corpo, né? Então, o que é a questão do sonho lúcido? O sonho lúcido, ele ocorre no estado entre estarmos acordados em vigília e entre o sonho REM. Então, é no estado intermediário. E esse tipo de sonho, obviamente, ele tem uma característica de você ter uma retenção maior de lembranças, de memória após acordar e tal. Então você lembra bastante. Então, como é que ele funciona? Quando durante um sonho você sabe que está sonhando, então você começa a ganhar determinada lucidez.
Porque num sonho comum você não sabe que você está sonhando. Você é, entre aspas, sonhado, né? Você assiste um filme, né? Como você não questiona que você está dormindo, que você está... Então é algo, vamos dizer assim, involuntário, né? Agora você não tem vontade própria. Agora num sonho lúcido você começa a ter determinada lucidez dentro do sonho e algumas vontades começam a ter algum livre-arbítrio. Você pode, por exemplo, modificar aquele sonho. Você pode, vamos supor, eu quero andar de Ferrari. Então você se vê dentro de uma Ferrari, andando ali na rua, tal. Aí de repente você fala, agora eu quero pilotar um avião. Aí você se vê no avião, o avião aparece, tudo. Tudo isso dentro da sua mente. Você modifica, você consegue interagir com o cenário. Você sabe que está sonhando e a sua vontade produz, vamos dizer assim, o sonho. Dirige o sonho, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então há certa lucidez para poder ter essa capacidade de escolha, não é mesmo? Então o sonhador se liberta do papel de personagem e começa a se tornar roteirista, criador, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de Jornada nas Estrelas, né? Aquela questão da tecnologia e tudo mais. Então eu tive sonhos que eu estava dentro da nave, dava o comando para o computador respondia, né? Tive sonhos relacionados à viagem astral, sonhos lúcidos, né? Que eu estava, por exemplo, dentro de um instituto que eu gosto bastante, lá, vamos supor, do Wagner Borges, como se eu estivesse lá, tudo, mas tudo sonho, porque é algo que eu tenho muita vontade e acaba se expressando nos sonhos. Agora, sonho lúcido não é projeção astral, né? Essa é a minha opinião, e só por ser um sonho já elimina a questão da experiência fora do corpo, né? E como saber se é sonho lúcido ou projeção astral? Não tem dúvida, quando você está numa projeção astral, o nível de lucidez é tão grande que você não resta dúvidas. E pelo menos comigo, eu não consigo modificar o meio. Por exemplo, uma projeção astral que eu tive num plano espiritual, né? Que eu visualizo ali a colônia e tal. Eu não consigo modificar e não tenho essa liberdade de tirar uma árvore do lugar, né? O ambiente, ele nem sempre não vai se moldar à minha vontade, pelo menos na minha experiência. Agora, numa projeção mais próxima aqui ao plano físico, mesma coisa. Andando pela cidade aí de madrugada e voando, eu não consigo mudar o prédio de lugar, transformar, né, uma coisa em outra. Eu não tenho esse poder de modificar o ambiente. E pelo menos na minha experiência. E a lucidez é muito grande. Uma lucidez tão grande ou a mesma que eu estou aqui falando com vocês. Então não há essa dúvida. Será que eu estou sonhando? Né? Então é algo bem diferente de um sonho lúcido, onde você tem aquela... É tudo muito moldável, né? E nem sempre lógico. Não há essa questão que a gente tem da lógica, da sensação de realidade que uma experiência fora do corpo propicia, que apenas uma experiência fora do corpo propicia, né? Então, existem muitos relatos que são considerados pela pessoa uma projeção astral, mas na realidade é um sonho lúcido, né? Mas existe uma fina linha entre o sonho lúcido e a projeção astral, porque, por outro lado, né, a nossa consciência não é estanque, assim, não é preto no branco. Agora consciente, inconsciente. Na realidade, existem algumas tonalidades de cinzas, né? Então, pode ocorrer de você ter uma experiência fora do corpo e você não reter a lembrança. Então, quando aquilo vem para o cérebro, é misturado com sonho
Então acaba ficando um intermediário. Ou mesmo você não está ali acordado mesmo, você não está assim ligado no plano ali que você está extrafísico. Então o cérebro começa, né, a interferir a questão anímica nossa, né, porque claro, somos encarnados, sempre teremos uma interferência da mente física, do corpo físico, enquanto encarnados. Então existe essa questão, né, da projeção lá que fica meio que não 100% lúcida e não também inconsciente, então abre margem para ser interpretada como sonho lúcido, né? Mas na minha opinião, um sonho, por mais lúcido que seja, não se compara a uma experiência fora do corpo, né? E particularmente eu consigo diferenciar muito bem quando eu tenho sonho e quando eu tenho uma experiência fora do corpo. Inclusive as experiências fora do corpo, pelo menos comigo, elas são muito mais raras, né, do que a questão onírica, mesmo que seja um pouco lúcida, mas onírica, questão mental, de criação mental, é muito mais comum do que uma experiência fora do corpo, porque há uma dificuldade, né, natural do nosso cérebro em recordar, em ter essa ponte entre o extrafísico e o físico. Então, basicamente, esta é a minha ideia com relação a sonhos lúcidos, né? Bem diferente da questão da experiência fora do corpo, também conhecida como projeção astral. E agora, indo para a conclusão, vou falar como é o ponto de vista de quem sonha. Bom, quem sonha aceita qualquer cena, qualquer situação, por mais absurda que seja. Detalhe, aceita com naturalidade, como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Não há o controle sobre as cenas, né? A pessoa que está sonhando. Diferente do sonho lúcido, que ela controla o que ela quer vivenciar, algumas características. Também não há coerência, conforme eu comentei, na cena observada, né? Você pode visualizar uma casa que se transforma num elefante que sai voando e você, né, não coloca ali uma razão, não tem um senso lógico, um senso crítico. Mais uma vez, diferentemente do sonho lúcido. Porém, como vimos, o sonho lúcido também pode ser apenas um sonho mais elaborado, onde você tem o controle, né? Uma das possibilidades. E é a que eu acredito. No sonho comum, então, a vontade não atua. A vontade do sonhador, da pessoa que está sonhando. Consequentemente, não tendo vontade, ela não tem o poder de decisão. Então essas são as características do sonho comum que todos temos na grande maioria das vezes. E finalizo por aqui esse vídeo, né? O assunto é muito amplo, o vídeo já ficou um pouco grande, talvez eu retome esse assunto aí futuramente. Espero ter contribuído um pouco com essa minha pesquisa, essas minhas ideias. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!